tem muitos missionários, tanto na Índia quanto na Etiópia. A gente passou pela Etiópia, quanto na África do Sul. Nós vimos como Deus está alcançando aquelas nações. Já nessa viagem que a gente fez em outubro, eu voltei um pouco triste. Eu voltei triste, porque eu vi que a coisa lá está caótica. Então, uma igreja lá, se tiver 20 pessoas, é como se tivesse 2.000 pessoas, porque não tem um cristão. Então, a MCE, essa missão, ela surgiu exatamente para que alcance esses lugares que ainda não foi alcançado pelo Evangelho. Então, ela está presente em 18 países e tem aproximadamente 200 missionários de 20 diferentes nacionalidades servindo ao Senhor naquele continente e precisa do testemunho de Jesus. Só para os irmãos terem uma ideia, na França hoje existem 700 cidades que não tem uma igreja, não tem um testemunho de Jesus. E aí, nós tivemos a visita no Brasil em outubro de 2015 da MCE, aqui do ladinho. Não sei se os irmãos estão vendo aqui, ó. Está dando para enxergar ali, né? Pastor Ezequiel já se reconheceu ali, né? Então, eles estiveram aqui na reunião da ordem e apresentaram o projeto para a gente, convidaram a gente para participar de uma caravana missionária. Então, essa caravana missionária aqui é o pastor Ezequiel. E aqui são todos os pastores da ordem, porque uma vez por mês todos os pastores se reúnem e a Igreja Batista Veneza também faz parte. Então, tem uma vez em agosto, eu sou secretário da regional e fico observando isso com o pastor Ezequias. Então, a Ebenezer é uma das igrejas que nunca deixa de ter reunião. Sempre recebe os pastores aqui. E tem sido uma bênção, inclusive para a vida da igreja. Então, a MCE, ela, pode voltar aí um pouquinho, ela veio e apresentou o projeto e a visita, pode avançar agora, o pastor Stephen Delson, que é esse inglês aqui, ele é líder da missão desse país e ele falou sobre o projeto. Aqui é o irmão Carlos, que foi inclusive com a gente para a Índia. Ele é o tradutor e aqui explicou o projeto, Avivamento dos Balcãs. Os Balcãs é a região do leste europeu, onde significa montanha. Então esse nome aí é um nome turco, da época onde os turcos dominaram aquela região ali dos Balcãs. Aqui a gente, depois, quando termina a reunião da ordem, sempre tem um almoço entre os pastores. Aqui é o pastor Vitor, que é até aqui periferia da Igreja Batista da Vitória. E aí a gente almoçou ali e conversou com a liderança da MCE. E que nos convidou para uma caravana missionária que foi no ano passado. Pode passar em outubro. Pode pular, não vou passar esse vídeo agora. Então a caravana missionária, meus irmãos, foi de 14 a 24 de outubro. E aqui, de 2016, a gente se reuniu, a gente saiu de lá do aeroporto do Rio de Janeiro e chegou pessoas de vários lugares do Brasil, de várias denominações, da igreja congregacional, presbiteriana. Então, eu e Darlene estamos aqui no cantinho, segurando a bandeira do Brasil, e aqui são vários pastores e candidatos ao campo missionário que foi nessa caravana missionária. Pode passar. Então, o roteiro era conhecer a realidade desses 3 países aqui, Croácia, e essa bandeira que está aqui, Eslovênia e Sérvia. Todos esses países, meus irmãos, do leste europeu, eles passaram por uma forte opressão do comunismo. O comunismo, ele dominou o leste europeu depois da Segunda Guerra Mundial. Então, o mundo foi dividido em 2. Eu acho que os irmãos se lembram, talvez alguns mais novos não, mas eu peguei também a Rússia dominava o leste da Europa e os Estados Unidos dominavam a parte ocidental. Então esse leste europeu aí, meus irmãos, ficou muitos anos sobre o regime comunista. Eu trouxe as fotos aí, os irmãos vão ver lá na frente, e eles dominaram e as pessoas passaram a se sujeitar a eles. Depois que o comunismo caiu em 90, as igrejas entraram evangelizando os cristãos, alguns protestantes evangelizando os adultos e os católicos evangelizando crianças. 20 anos depois, esses países como a Croácia, 95% de católicos. Aí se cumpriu aquela palavra
ensina a criança no caminho que deve andar e até quando crescer não se desviará dele. Então, por isso, irmãos, um dos departamentos mais importantes dentro da igreja de crianças. Porque é a criança que vai levar esse evangelho lá na frente. Então, a gente não pode negligenciar. Então, hoje está tendo um trabalho de evangelizar essas nações. Pode passar. Então, o roteiro foi esse. Os objetivos: conhecer os desafios missionários nesses países, saber o que é que estava acontecendo. O objetivo também de despertar vocações missionárias na igreja cristã brasileira. E aí a gente foi despertado, eu e minha esposa, a gente vai falar sobre isso. E lançar as bases para a instalação de novas frentes de ação missionária nesses países. Então, o objetivo da caravana, os 3 objetivos básicos foram esses. Pode passar. Aí a gente chegou no aeroporto, na cidade de Trieste, na Itália, e aí tinha esse ônibus aqui esperando a gente, o ônibus contratado pela missão para pegar os brasileiros e entrar pela Croácia, pelo leste europeu. Então você chega na fronteira da Itália e entra por essa cidade aí, a mesma cidade onde o irmão André, que é o que fundou a missão Portas Abertas, ele entrava, depois que antes do comunismo cair, ele entrava por essa região aí, pastor Ezequiel, cheio de busca, cheio de Bíblia para levar a Bíblia dentro do país comunista. Hoje tem uma missão chamada Portas Abertas, e vocês, os irmãos até oram aqui, né? Faz o dia de intercessão pela igreja perseguida. Então foi esse mesmo roteiro que a gente fez, pode passar. E aí, no primeiro dia, a gente chegou nessa cidade, na Croácia, já no outro dia, domingo à noite. No outro dia, a gente já foi para um festival gastronômico, onde montou-se várias barracas para falar sobre Jesus, divulgar a cultura brasileira e, com contato com o povo, a gente poder falar de Jesus. Então, essa cidade mesmo, Cucucelo, é uma cidade que tem 850 anos, é mais velha do que o Brasil de descoberta e não tinha uma igreja. Aí tem um missionário que vocês conhecem, que é o missionário Emanuel, está lá, já conseguiu abrir um trabalho nessa cidade. Ele é aqui de Marido e é da Assembleia de Deus. Então ele está trabalhando lá, está até o filhozinho dele aqui, ele passaram aqui, a esposa dele aqui. E esse festival tinha esse objetivo. Pode passar. Aí sou eu e Darley. Olha a roupa do frio, meus irmãos. O frio lá é muito intenso, então você tem que usar essa jaqueta. Essa jaqueta eu ganhei uma vez de presente do meu cunhado, que é pastor. Um irmão dos Estados Unidos deu a ele e falou: olha, eu sei aí. Ele falou: olha, eu vou lhe dar porque eu não uso. Porque aqui não tem frio para isso. Então eu usei lá, mas aí você usa a segunda pele, usa mais 2 camisas e joga ela para poder conseguir resistir ao frio, que é intenso. Fora isso aqui que você coloca, eu ali tirei o gorro, né? Mas você também joga, porque o frio invade até os olhos. Pode passar. E aí a minha esposa, ela vai falar um pouquinho sobre essa senhora aqui. E aqui uma missionária, né, brasileira, eu não lembro o nome dela. No momento também eu não lembro, não. Mas é uma missionária brasileira. Essa do meio. Essa daqui que é a missionária, né? Essa do meio é Solange. Antes de nós irmos para lá, claro, a gente colou, porque foi algo assim que nos pegou meio de surpresa. Nunca fizemos projeto nem planos para ir para o leste europeu, nem tampouco visitar a Croácia. O único contato que eu tive que foi quando nós começamos a orar por Jeff e Adriana, e aí o meu coração se abriu para orar pelos meus irmãos e ajudar da melhor maneira possível, e daí o Senhor nos levou a esse lugar. Mas antes, eu orei, pedi a Deus, fiz prova, Deus falou assim: se for realmente a tua vontade, como eu sei que o Senhor Deus é impossível, então quando chegar lá eu quero ganhar uma alma para Jesus. Eu, juntamente com meu esposo, ganhar uma alma para Jesus, para a gente entender se isso é realmente de Deus ou não. E aí eu estava nessa feira gastronômica, e aí eu conheci Solange. Ela estava lá, ela foi convidada por essa outra missionária que já estava há muitos anos, mas que não pregava o evangelho para ela. E Solange estava tendo uma experiência com Deus. Ela começou a ler as escrituras e o Senhor começou a se revelar para ela de maneira sobrenatural, no quarto, enquanto ela orava. Ela é casada com um suíço, o esposo dela trabalha na Suíça e vem de 15 em 15, ela se sente muito só. Ela disse que viver na Croácia, viver lá no leste europeu, se resume em uma só palavra: solidão. Como ela falou para mim, ela disse: agora você não está mais só, porque o Senhor está com você. E
perto de mim, porque eu acho que em todo lugar que nós formos, que nós estivermos, né, quer com mais, quer mais, quer passar de qualquer outra coisa, passar de tudo para